E aí, galerinha do primeiro, beleza? Tranquilos? Bom dia para vocês aí. Bom, tivemos imprevisto hoje, então nossa aula hoje seria online, não vai ter que fazer, eu devo dar um vídeo aula no lugar, tá bom? Na quarta que vem retomamos as atividades normais, tudo bem? E essa aula ficou diferente, estou até sentado sem a luz aí, vocês acham até estranho, porque são aulas teóricas, como ia ser online, é a mesma aula que ia dar lá, uma parte teórica. Ia corrigir a aula 15 e 16, e ia fazer mais uma aula com vocês aí, tudo bem? Então a gente consegue fazer tudo isso aí na videoaula, depois vamos continuar concluindo os exercícios, tudo bem? Então, primeiro, nós vamos lá no setor A, aulas 15 e 16. Setor A, aulas 15 e 16, página 153. Essa aula de vocês fala de grandezas escalares e grandezas vetoriais. Eu já expliquei para vocês na nossa última aula online. Eu corrigi com vocês os exercícios 3 e 4, fiz os últimos. Faltou corrigir o exercício 1 e 2. Então, vamos dar uma retomada aqui rapidinho, depois fazer a leitura e corrigir o exercício 1 e 2, beleza? Então, vamos lá, a aula de vocês fala de grandezas escalares e grandezas vetoriais. Qual a diferença de uma grandeza escalar e de uma grandeza vetorial, né? A grandeza escalar é aquela que não necessita de complemento. Então, por exemplo, hoje está 20 graus. Hoje amanheceu 2 graus. Todo mundo sabe que está frio, não precisa de complemento. Tá? A massa do Joãozinho é 70 quilos. A massa do Manuelzinho é 120. Pô, o Manuelzinho é pesado, hein? Não precisa de complemento. Tá? Então, quer dizer, quando eu falo grandeza escalar, é aquela que não necessita de um complemento. Basta apenas a intensidade, que é o valor numérico, e sua unidade de medida. Então, eu preciso da intensidade e seu valor numérico. Só isso, tá? Que a intensidade seu numérico é sua unidade de medida. Então, 20 graus Celsius, 120 quilos, ponto, acabou. Já grandezas vetoriais, elas necessitam, além da intensidade, que é um valor numérico, precisa de uma orientação espacial, que é o que, lembra? Que é a direção e sentido. Então, por exemplo, um carro está com uma velocidade de 100 km por hora. Aí é só intensidade. Agora, se eu falar na rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo. Então, agora te deu orientação espacial. Estou te falando onde esse carro está. Certo? Não exatamente, como eu te falei, o marco quilométrico, podia detalhar para vocês. No marco quilométrico tal, no posto de pedágio, no posto policial, para determinar onde está o carro. Mas não, falei que estava na Ayrton Senna, certo? É a direção e o sentido São Paulo. Te deu uma orientação espacial, uma localização espacial, certo? Então essa é a diferença. Grandeza escalar, só a intensidade, só o valor numérico. Grandeza vetorial, a intensidade, a direção e o sentido, tá bom? Te passo as 3 ideias, tá? Tudo bem? Vamos lá então aqui, ó. Então, fazendo a correção então, página 153, tá bom? Exercício 1, tá assim para vocês, ó. São comuns as situações em que indicações quanto e para onde se unem para transmitir uma informação. Quando dizemos, por exemplo, que milhares de bárbaros vindo do norte invadiram o Império Romano, ou que Gavina da África, Sistema Paradise, tá? Percorre cerca de 18 mil quilômetros desde a sua área de edição, ou seja, sua área natal, certo? Da África, até sua área de zona intermediária na Antártica, ou seja, tá? Esse pássaro, essa ave, ela percorre de um hemisfério ao outro. Ela anda 18 mil quilômetros para ir e 18 mil quilômetros para voltar. Só por curiosidade, tá? Certo? E que alguns meses depois faz toda a caminhada de volta, percorrendo tudo isso aí, esses 36 mil quilômetros, ou seja, 18 mil para ir, 18 mil para voltar. Estamos associando dados numéricos, indicações para onde. Tá? Então essa ave vai, fica lá 18 meses e volta mais 18 mil quilômetros, desculpa, tá? Nesse um ano de caminhada. Quer dizer, é muita coisa, né? Em um ano, já pensou? Ela voa 36 mil quilômetros. Bastante coisa, né? Mas vamos lá. O que tem aqui com a aula por enquanto? Nada, né? Tá? Só falou que a ave voa de um lado para o outro, mas tudo bem, vamos lá. Agora sim, na página 154. Tá assim. Na física, isso também é feito. Grandezas que ficam caracterizadas quando se conhece a intensidade, números e unidades, e orientação espacial são denominadas vetores.
Então, para ser um vetor, tem que ter intensidade, que é o valor numérico, a sua unidade de medida, igual estava 18.000 quilômetros, certo? E a sua direção, o seu sentido. Igual a ave tinha direção e sentido, né? Ela ia da Antártida para a Ártica, certo? Ia de um polo até o outro, tá bom? Aí vamos lá. Uma grandeza vetorial importante é muito próximo aos exemplos apresentados ao deslocamento vetorial. Para responder essa questão, leve em conta o mapa apresentado os dados a seguir. Tá bom? Aí vamos lá, tá assim, ó. Os dados são aproximados, não são dados reais, tá? Distância em linha reta de Brasília a Palmas, 680 km. Distância em linha reta de Brasília a Belo Horizonte, 680 também. Distância em linha reta de Brasília a Cuiabá, 860 km. E distância em linha reta de Assunção para Paraguai e Corumbá, 680 km. Vamos chamar de D1 a distância de Brasília a Palmas, que é a primeira. De D2, a de Brasília a Belo Horizonte, o segundo item de vocês. D3, de Brasília a Cuiabá, que é o terceiro item. E o quarto item, tá? O deslocamento de Assunção a Corumbá. Certo? Sobre essa situação são descritas algumas informações. Vamos ver quais são elas aqui, tá? Olha a primeira informação. Vamos analisar cada uma delas se é verdadeira ou falsa, tá? A primeira fala que D1 vetorial é igual a D2 vetorial. Para que dois vetores sejam iguais, ele tem que ser igual nas três características: intensidade, direção e sentido. Se você olhar o mapa de vocês, o D1 e o D2 está indo para Palmas, nessa direção, e o D2 está indo para Belo Horizonte, lá para baixo. Então, eles não estão na mesma direção, nem no mesmo sentido. Eles têm o mesmo valor numérico, vale 680 km, distância, vale, beleza. Mas para ser vetores, tem que ser igual em tudo, intensidade, direção e sentido. Como a direção no sentido é diferente, o exercício 1 está errado, tá? O item 1 está errado. Vamos para o 2. Ele fala que D1 é igual a D2, agora sem vetor. Sem vetor é o deslocamento, certo? Nós temos dois deslocamentos, vetorial e escalar. Sem vetor, o deslocamento é escalar. Escalar é só o valor numérico, a unidade de medida. A unidade de medida e o valor numérico são iguais? Sim, porque o D1 é de Brasília a Palmas, que dá 680 km. O D2 é de Brasília a Belo Horizonte, que também dá 680 km. Então, o D1 é igual a D2, porque sem vetor não importa a direção e sentido, e sim o valor numérico, beleza? Então tá certo, a 2 está correta. 3. D1 é igual a D4, vetorial. D1 vetorial igual a D4 vetorial. Vamos olhar, o D1 vetorial está nessa direção. Brasília, Palmas. D4 vetorial também está nessa direção. Assunção, Corumbá. Os dois estão com a setinha para cima. E os dois valem 680, então tá certo. Eles valem 680 km, então tem a mesma intensidade. Os dois têm linha reta, certo? E os dois têm sentido para cima. Aí sim eu posso afirmar que o D1 vetorial é igual ao D4 vetorial. Portanto, a 3 está correta. E a última 4 fala que D3 vetorial é maior que D2 vetorial. Gente, grandezas vetoriais não existe maior ou menor. Só existe igual ou diferente. Grandeza vetorial, lembra, tem que dar intensidade, direção e sentido. Então imagine só que eu falar que o sentido direito, o sentido inclina, ou o sentido para cima, para baixo, é maior que o sentido direita, esquerda. Não tem lógica, né? Quando eu falo de sentido, como é que eu vou falar que o sentido é maior que o outro? Que uma direção é maior que a outra? Então, toda vez que fala de vetores, não existe a ideia de maior ou menor, correto? Agora, se eu falasse se fosse, essa está errada, mas se fosse sem o vetor, sem o tracinho em cima, o D3 vale 860 km, certo? E o D2 vale 680. Sem vetor, se fosse só D3 é maior que D2, estaria correto, porque aí seria só distância, tá bom? Mas como trata-se de vetores você não pode, de maneira nenhuma, você comparar um vetor. Esse vetor é maior ou menor que aquele. Você pode só dizer se ele é igual ou diferente, apenas isso. Tudo bem? Então, resposta certa, então, 2 e 3, afirmativa B de bola, certo? B de bola, 2 e 3. Exercício 2, tá assim para vocês, vamos lá. Próximo. O símbolo é uma associação arbitrária que representa e o representado, tá bom? A representação e o representado. Tanto pode representar um objeto como um conceito, uma ideia. Uma quantidade, por exemplo, tá? A letra X, por exemplo, a gente usa bastante em matemática, usa bastante em física. Mas não é só X.
poderia ser qualquer letra, certo? Geralmente coloca x, que é o mais comum dos exercícios, tá? Determina, você apresenta assim, encontre o valor de x, né? Até parece que o x está sumido, né? Encontrar o x parece que está perdido no meio do mato, né? Mas muito exercício vem assim, né? Mas vamos lá, voltando aqui, tá? Onde nós paramos, cadê? A letra x, por exemplo, é usada na álgebra e na biologia, com significados diferentes. Na biologia, o x representa cromossomos sexuais. Na biologia, se você perdeu alguns x aí, pode mudar até de sexo. O negócio é feio. Nas equações algébricas, x pode representar qualquer número, né? Encontre o x, é um número qualquer. Observe que x pode representar qualquer número, mas não qualquer coisa. A resposta de um exercício de uma equação não pode ser, por exemplo, x é igual a time de futebol, ou x é belo. X tem que ter alguma coisa, né? Certo? Vamos lá. Generalizando nas equações algébricas, as letras, não apenas o x, pode representar números, mas não outras coisas, certo? Então pode ser número, mas não outras coisas, tá bom? E não precisa ser só o x, pode ser qualquer letra. Tá? Levando-se isso em consideração, respondam. Com relação ao deslocamento, Brasília-Cuiabá. Brasília-Cuiabá é o D3, certo? Brasília-Cuiabá é o D3. Qual dessas representações está correta? É o D3, gente. O D3, primeiro passo. A distância 3, Brasília-Cuiabá, são 860 quilômetros, tá? Então, a distância de Brasília a Cuiabá são 860 quilômetros. Agora, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Se eu escrever em forma de vetor, igual a B, a C e a D, além de colocar o valor numérico, certo? Eu teria que colocar o quê? A direção e o sentido. Então, a B, a C e a D de cara está errada. Porque não tem vetor, mas não tem complemento. Certo? Então tá errado, tá faltando, tá bom? Tá faltando um complemento, tá? Então tem faltando as unidades aí, tá faltando outras coisas, né? Certo? Tá bom? Então tá faltando aí a direção e o sentido. Teria que fazer como aí? 860 quilômetros. Aqui tá inclinado, tá meio que na horizontal, mas tá inclinado, né? Para a esquerda, tá bom? E assim por diante. Mas tá errado. A única alternativa que tá certa é a E, que fala que D igual a 860 quilômetros. Porque quando fala 860 quilômetros, não necessita de um complemento. Como não tem vetor, é só colocar 860 quilômetros, é só a unidade de medida. Beleza? Fácil, então? Então, a resposta certa desse aí, alternativa E de elefante, D igual a 860 quilômetros. Beleza? Então, essa aula está corrigida, zeramos essa aula, tá bom? Ó, aula 17, que seria a próxima aula, já fizemos, tá bom? Fizemos na outra aula online. Aí nós temos a aula 18 e 19. A 18 e 19, entenda, eu vou pular porque é uma aula de cálculo, eu prefiro fazer na lousa com vocês. Então, vou fazer a parte online, na próxima semana, que dessa semana eu joguei para vocês as aulas, tá? Então, na próxima semana vem essa aula 18 e 19, com certeza, tá? Nós vamos começar agora a aula 20 e 21. Aula 20 e 21, que dá pra gente bater um papo assim, tá? Mais tranquilo aí, tá bom? Não precisa de lousa, porque escrevendo valores numéricos, nada. É uma parte bem mais tranquila, certo? Vamos lá, então vou começar a aula 20 e 21, tá bom? Então pulei para deixar mais fácil para vocês depois, tá? Aula 20 e 21, página 163, conceito de força, tá? Muitos de vocês são alunos da escola e faz tempo. E essa parte de conceito de força nós já vimos até em séries anteriores, então fica bem fácil nós de trabalhar isso aí, tudo bem? Então, aula 20 e 21, página 163, tá? Opa, babei tomando água, hein? Embaçado, hein? Vamos lá. Continuando aí. Conceito de força, tá? Vamos lá. Então, força é uma grandeza vetorial, como uma aula emenda na outra. Então, quando você vai determinar a força, se for vetorial, se você colocar o tracinho em cima, claro, é opção. Né? Se não colocar o tracinho em cima, é só falar, a força vale tanto, acabou. Se colocar o tracinho em cima, ou seja, vetor, tem que determinar o quê? A intensidade, que é o valor numérico, vale tanto, mas tem que colocar a direção e o sentido, senão fica errado, hein? Não esqueçam, tá? Então, força é uma grandeza vetorial que caracteriza a ação de um corpo sobre o outro.
tem como efeito a deformação ou alteração de velocidade sobre o corpo. Então, quer dizer, para que exista força, gente, tem que ter dois corpos. Tem que ter a interação entre dois corpos, certo? Tem que ter essa interação entre dois corpos, o choque entre esses dois corpos, tá? E esse choque pode fazer o quê? Ou aumentar a velocidade, o corpo estava parado, você bateu e empurrou, ou ele estava andando e você segurou e diminuiu a velocidade ou parou, ou simplesmente você amassou esse corpo. Vai pegar a garrafa, amassei a garrafa. Explodiu aqui, vocês viram, né? Ó, se eu amassei a garrafa, se eu amassei, eu estou deformando ela. No momento que você deforma, você está aplicando uma força. Agora, se você ficar aplicando força na parede, dar uns murros na parede, não acontecer nada, nem sua mão quebrar, nem a parede ficar zoada, então acontece, não aplicou força nenhuma. Então, para que exista aplicação de força, certo? Tem que ter uma deformação ou uma alteração de velocidade. Se não acontecer nada, você não aplicou força nenhuma, só fez seu esforço aí de besteira, certo? Vamos supor, eu estou tentando empurrar o muro de casa. Pô, você não vai conseguir. Você vai ficar o dia inteiro empurrando o muro. Você aplicou força? Não. Você está empurrando o muro o dia inteiro, só isso. Tá bom? Você não fez trabalho nenhum. Está empurrando o muro de alegre, né? O muro não se mexeu, não aconteceu nada, tá bom? Então, para que exista aplicação de força, dois corpos, e tem que ou alterar a velocidade ou deformar o corpo. Tudo bem? Vamos lá. Unidade de medida da força. A unidade de medida da força, em homenagem a Isaac Newton, é o Newton. É a letra N maiúscula, tá bom? Condição de existência, igual eu falei para vocês. Para que tenha força, para que tenha essa aplicação de força, tem que ter um par de corpos. Um corpo só não aplica força nenhuma, certo? Então, eu necessito de dois corpos, certo? Eu preciso de dois corpos para que tenha essa interação, tá bom? Quarto item. A força pode ser uma ação de puxar, empurrar, esfregar, atrair, repulsar. E essas forças são classificadas em dois tipos de força. Vamos ver agora, tá? Então, depois grife todas essas bolinhas aí, tá bom? Nós temos dois tipos de força. A força de campo e a força de contato. A força de contato, o nome já fala, né? Tem que ter o contato. Tem um ato de encostar no outro, né? Contato. Então, quais são as forças de contato? Puxar, esfregar, certo? Atritar, tracionar. O que é tracionar? Puxar por fios. Estão tendo contato. Um cabo de guerra. É uma força de contato. São contato com a corda para ganhar da outra equipe. Vocês puxam de um lado, a outra equipe puxa do outro e vão brigando assim para poder ver quem ganha relacionado a esse cabo, essa puxada do cabo. Quem puxa mais o cabo para um lado para o outro. Tá? Então, forças de contato, gente, tem que ter tem que pegar, tem que puxar, arrastar, esfregar, tá bom? Então é bem simples. Já a força de campo é aquela que não tem contato. A força de campo não tem contato, às vezes não consegue nem ver, mas sabe que existe. Por exemplo, a gravidade, eu sei que existe. Se eu soltar a apostila aqui, ela cai. Basta soltar, ela vai cair. Ela vai cair por quê? A gravidade puxa os corpos para onde? Para baixo, né? Então, quer dizer, a força-peso interage com esse corpo e puxa ele para baixo, né? Quando a gente fala que é uma força da gravidade que puxa todos os corpos para o centro da Terra, não. Gravidade não é uma força. A força é o peso. O peso que é massa vezes gravidade, tá? Então, o peso acaba automaticamente junto com a gravidade. Então, quer dizer, a gravidade é uma aceleração, onde atrai esse corpo centro da Terra, tá bom? Então, o peso, tá? Atrai esse corpo centro da Terra, tá bom? A gente não sabe, eu não consigo ver, mas eu sei que tem. A eletricidade é a mesma coisa. Sendo a luz ali, eu sei que acende, eu consigo ver, consigo pegar. Pegar não, você sabe sentir, né? Sentir, então é um choque consciente. A magnetismo, o ímã, força magnética. Peso na pedra de ímã e no alfinete. Coloquei um alfinete próximo da pedra de ímã, vai acontecer uma atração, não vai? Vai acontecer uma atração ali. Eu consigo ver aquela atração? Não. Mas eu sei que ela existe, a atração naquele ponto, né? Que vai acontecer uma atração, tá bom? É uma coisa de colocar dois ímãs de polos iguais. Por mais que você tente encostar, que você aplica uma força, empurre, você não consegue grudar, tá? Isso é chamado de força magnética. Entenderam? Então, dois tipos de força. Força de campo, aquela que você não consegue ver, mas sabe que existe. Magnetismo, eletricidade, força-peso, né? Força gravitacional, vamos falar assim, que está embutida com a força-peso, tá? E a força de contato é aquela que há o contato entre um corpo e outro, ou seja,
empurrar, empurrar, puxar, esfregar, tracionar, etc, tá bom? Certo? Então essa é o que eu queria mostrar para vocês no tipo exercício. Outra coisa importante, tá? Nós já vimos, só bater um papo sobre isso. Toda vez que o corpo está apoiado, tá? Um corpo está apoiado sobre o outro. Quer ver? Deixa eu pegar um exemplo aqui fácil para vocês. Espera aí. Eu tenho um apagador aqui, ó. Caixinha do apagador. Então, supor que a caixinha do apagador está no solo, que minha mão seja o solo. Parada no solo, certo? Olha o que acontece, gente, aqui. Está parada no solo. Se um corpo está parado, apoiado sobre a superfície, duas forças interagem nele. Para baixo é a força normal e para cima é a força peso. Peso para baixo, normal para cima. Se ele está parado, a normal e o peso são iguais, se equivalem. Tá? Por que se equivalem? Se a normal for maior, ele vai subir. Se o peso for menor, ele vai afundar no chão. Então, se ele está parado no chão, peso e normal são iguais, certo? A mesma coisa um corpo puxado por fios. Vamos pegar um lustre, tá? Eu tenho um lustre pendurado, certo? Aqui tem uma parede, eu tenho um lustre pendurado. Pendurado por fios, tá bom? Geralmente por fios ou cabos, um lustre em casa, certo? Para baixo eu tenho a força chamada de quê? Peso. Para cima ele está pendurado, só tem normal quando está apoiado no chão, tá? No chão é peso para baixo, normal para cima. Não está apoiado no chão, certo? Não está apoiado no solo, não tem mais normal. Então, quer dizer, o corpo tá lá, o lustre está pendurado no teto. Para baixo é força-peso, para cima chama de força de tração. Por que tração? Toda vez que eu tiver uma força ligada por meio de fios ou cabos, é força de tração, certo? Então, por exemplo, o cara tá lá, um jockey, ele vai lá, tá dando suas cabines, os cavalos, tudo lá, aí dá disparado, o cara dá um coice no cavalo, o cavalo sai correndo que nem doido. Na hora que ele tá segurando a rédea ali, é uma força de tração. Ele tá segurando ali, tá controlando o cavalo por meio de fios e cabos. Ah, você tá brincando de marionete. Quem nunca fez a marionete numa aula de artes, tá? Ou na aula de teatro de vocês aí. Ah, fez um tipo de marionete, certo? Ou você está controlando aqui o bonequinho por meio de fios. Isso chama de força de tração, tá bom? Controlou por fios é força de tração. Tá apoiado no chão, peso para baixo, normal para cima, tá bom? São sempre iguais? Peso normal, tração normal, seu corpo está parado, sim. Entrou em movimento, não. Um exemplo bem simples, um elevador. Eu entrei no elevador, estou no terra, apertei lá o 5º andar, o elevador vai subir. O elevador é uma corda que é um cabo de aço que puxa, correto? Motorizado, um cabo de aço também segura, também ali. Olha o que acontece, para o elevador subir, para baixo tem a força peso, para cima tem uma força de tração, porque é o cabo que está puxando, certo? Se ele está subindo, a força de tração é maior que o peso. Então, não sempre é igual. E para ele descer? Aí o peso tem que ser maior que a tração. Então, gente, peso, normal, tração, vão ser grandezas iguais quando o corpo estiver parado. Se ele estiver em movimento, uma força é sempre maior que a outra, tá? E isso indica o movimento do corpo. Se ele está subindo, se ele está descendo, se ele está indo para a direita, indo para a esquerda. Então, tomem cuidado com essa ideia de força de tração. Tudo bem? Tá? Então, compreendam bem essa diferença, tá? Certo? Então, tração, fios, cabos, peso é uma força sempre para baixo. Por que para baixo? É a força que a Terra puxa os corpos para o seu centro. Então, o peso é sempre para baixo. Já a força normal é sempre para cima. Ela equilibra o peso para evitar que a gente ande achatado aqui na Terra. Né? Já pensou? Se todo o peso do nosso corpo ficasse nas nossas costas, a gente andar assim. Imagina o meu peso sobre minhas costas, né? Ia ser o corcunda de Notre Dame, né? Tá? Ainda bem que tem a força normal, que você pode ficar assim, né? Opa! Né? Tem uma força normal, então só para você ficar... A força normal para você ficar normal, entendeu? Mais ou menos isso, tá? Então peso para baixo, normal para cima, ela se equilibra. Só não vai se equilibrar se você pular. Aí eu pulei, a normal maior que o peso. Tá descendo, peso maior que o normal. Mas aí você não tá mais apoiado no chão, tá? Então essa é a diferença dessas forças, tudo bem? Certo? Então ficou claro? Para que tenha a força de um par de corpos, tá? E para que exista isso aí, você tem que ter interação entre dois corpos. Ou altera a velocidade ou deforma. Não é da época de vocês, mas se alguém de vocês assistiu o He-Man, é um desenho bem antigo, né? O He-Man é bem clássico. Vira e mexe cai em concurso, até caiu no Enem a questão sobre o He-Man. Porque ele fala, qual é a frase dele? Eu tenho a força e vira o He-Man. Ele vira forte do nada lá, certo? E ele fala que tem a força. Tá errado. Ele vai aplicar uma força. Ninguém tem força. Entenda.
Você aplica força em algo, certo? Ah, eu levantei 100 quilos no supino na academia, eu sou forte. Não, certo? Você aplicou 100 quilos, você não é forte. Você aplicou uma grande força, entendeu? Mas não tem igual conceito de forte, eu sou forte. Ninguém é forte, ninguém é fraco, tá bom? Você apenas aplica uma força ou recebe uma força, só isso. Você pode aplicar uma força com grande intensidade ou baixa intensidade. Você pode receber uma força com grande intensidade ou baixa intensidade, certo? Então ninguém tem força, tá bom? Ah, o Roberto Carlos bate falta com muita força. Não. Ele aplica uma grande força na bola e essa bola fica com grande velocidade, certo? Muita velocidade e passou pelo goleiro e fez o gol, por exemplo, certo? É outro lateral antigo, Roberto Carlos. Aí você acha que vocês viram jogar. Pelo menos agora nesses jogos aí, jogos para ninguém assistir, né? Que eu passando a repetir várias vezes, né? Tá bom? Mas, de vez em quando passa aí, tá bom? Vamos lá. Então, para a gente poder dar continuidade aí, vou montar com vocês aí a aula. Tem, deixa eu ver aqui, página 163 até 165, tem 8 exercícios, tá? Tá para não ficar desgastante para vocês, o vídeo fica muito longo, vocês poderem trabalharem depois, fazer exercício, tá? Eu vou montar com vocês até o exercício 3. Então, vou fazer com vocês até o 3, depois vamos fazer o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8, beleza? Então, vamos lá, então, exercício 1, página 163, tá assim, ó. Há certas palavras ou expressões cujo emprego é correto na linguagem usual, mas não na linguagem científica. As duas frases que seguem, adequadas à linguagem coerente, apresentam graves erros conceituais para a física. Em cada uma delas, assinale o erro e escreva a frase em linguagem científica. Então vamos lá. Então as frases têm erro físico. Vamos descobrir qual é o erro físico que tem. Olha a primeira. Item A. Uma bola que vinha com muita força bateu no vidro e o quebrou. Gente, a bola não vinha com muita força, né? A bola vinha com muita velocidade, tá? Então a bola veio com muita velocidade, bateu no vidro e o quebrou. Então vocês vão substituir aí esse muita força com velocidade. Agora, se você quiser colocar força, podia colocar assim, ó. Em uma bola foi aplicada uma grande força e ela bateu no vidro e o quebrou. Tá vendo a diferença? Então a bola não vinha com muita força. Em uma bola foi aplicada uma grande força e ela bateu no vidro e quebrou. Então podia ser essas duas possibilidades, tá bom? Certo? Então você pode escrever a frase como você achar melhor. Ou se tiver uma outra ideia, mas com esse conceito, tá? Então a bola não vinha com força, foi aplicada uma força nela. Ou essa bola veio numa alta velocidade, com muita velocidade, tá? Bateu no vidro e quebrou, tá bom? Vamos lá, item B tá assim. O homem conseguiu levantar o peso porque ele tinha muita força. Que eu acabei de falar para vocês agora, ele não tinha muita força. O homem conseguiu levantar o peso, pois ele aplicou uma grande força, certo? Então você vai tirar essa parte tinha muita força e vai colocar aplicou uma grande força ou aplicou uma força, tá bom? Certo? Vamos lá, continuando? Exercício 2. Tá como uma videoaula, gente? Se achar que foi rápido, não sei o que, dá só uma voltadinha no vídeo, escuta novamente a resposta, reflete e coloca as palavras de vocês, gente. Importante nessas partes teóricas é vocês tentar colocar com as palavras, expressar a palavra de vocês, tá bom? Desde que não fuja do exercício, claro, não fuja do tema, tá bom? Vamos lá, 2. Quando dizemos que a força é uma grandeza de uma ação de um corpo sobre o outro, precisamos saber o significado de ação. Em um dicionário, descobrimos que a palavra ação pode ser empregada em diferentes significados, como no jurídico, no econômico, no cinema, na matemática, na física, liturgia, na política, entre outros. Você vai ver inúmeras expressões como ação ao portador, ação popular, ação social, ação de cobrança. São vários empregos da palavra ação. Na física, ao conceituar força, a palavra ação é empregada com significado de puxão, arrastão, esfregação, atração, repulsão. Então, a ação é a interação de um corpo sobre o outro em física. Um corpo que age sobre o outro, quando ele puxa, empurra, esfrega, atrai ou repele o outro.
Ao descrever uma força, temos que especificar quem aplica, quem sofre a ação e o tipo de força, ou seja, qual dos 5 casos a força se enquadra, certo? Então você tem que falar o tipo de força, né? Tá bom? E quem está aplicando a força em quem, tá? Então o exercício começa aqui, na página 164, tá assim para vocês. As 4 afirmações que seguem referem-se a um cavalo puxando uma carroça. Então o cavalo tem movimento indo para o lado esquerdo aí de vocês, se é a postura de vocês, puxando a carroça por meio de fios aí, né? Ó, puxando a carroça por cabos aí, certo? Item 1, vamos ver qual está certo aí ou qual está certo. 1. Quando o cavalo puxa a carruagem, o cavalo exerce na carruagem uma força denominada de tração. Tá correto, lembra? O cavalo está puxando a carruagem por meio de fios, de cabos, né? E essa força é denominada uma força de tração, certo? 2. Tudo bem? Tá fácil, né? Puxando por cabos, fios, tração. 2. O que move a carruagem é a força do cavalo. Gente, se na primeira você falou que é a tração, como na 2, essa aí muita gente confunde. O cara fala assim, mas lógico que é o cavalo que está puxando. O que move a carroça, gente, é a força de tração. Quem está puxando, o cavalo puxa o cabo puxa a carroça. Há uma interligação. Tanto se cortar o cavalo vai embora. Certo? Então o cavalo puxa o cabo e o cabo está ligado com a carroça. Tá bom? Então acontece isso aí, gente. Quem puxa a carroça é o fio, é o cabo. E ele está ligado com o cavalo. Então tome cuidado, tá? Então a 2 está errada. 3. A força que o cavalo exerce na carruagem é de tração? Não. A força de tração é do cavalo nos cabos, no fio, no que está ligando aí na carruagem. O cavalo não tem força nenhuma com a carruagem, nem encosta na carruagem, certo? Próximo, tá? O cavalo exerce na carruagem uma força para a esquerda. E, gente, esse exercício aqui exerce uma força para a esquerda, também tá estranho, tá? Por quê? O cavalo ele interage, ele vai acabar puxando a carroça para a esquerda, porque o cabo vai levar o carroça para a esquerda, tá? Então, quer dizer, a 3 tá assim, voltando a 3. O cavalo, a força que o cavalo exerce na carruagem é de atração? Não, gente, é de atração ainda é pior ainda, né? Eu acabei lendo errado, não é atração, né? O cavalo não está atraído pela carruagem, atrair, é encostar, né? Tá? Então, voltando na 3, tá? A 3 está errada porque não é atrair, né? É tração, não é atração, né? O cavalo faz atração no cabo, o cabo faz atração na carruagem. E ambos vão para o lado esquerdo, tá bom? Certo? A resposta certa nossa, 1 e 4. Alternativa D de dado. Deixa eu voltar a ver se entenderam aqui, que eu dei uma enrolada aqui no terceiro e no quarto aqui, né? Fica melhor para vocês, ó. O terceiro tá errado, porque assim, o cavalo não exerce diretamente a força na carruagem. Ele exerce uma força de tração. O cavalo, um fio, o fio na carruagem, uma tração entre eles, aí pode até colocar. Mas a tração não, tração é uma coisa, a tração é outra, certo? Tração você puxar por cabo, a tração você pode ter para a coleguinha da sala, um menininho para menininha, etc. Tá bom? Agora, o 4. O cavalo exerce uma tração para a esquerda, aí sim, tá? Exerce uma força para a esquerda, porque está puxando a carruagem para onde? Para a esquerda. Tá? A carruagem está indo para a esquerda. Então, de uma certa forma, está vindo o conjunto todo para a esquerda. Resposta certa, D de dado, beleza? Tudo bem até aí, gente? Entenderam a diferença de tração e atração? Certo? Vamos lá, exercício 3. Tá assim, ó. Em 1687, foi publicada a obra do físico, matemático, alquimista, filósofo, teólogo inglês Isaac Newton. Não, que dá para cansar tudo que ele fez na vida, né? Vamos lá. Na qual estabelece a lei da gravitação universal. De acordo com essa lei, todos os corpos se atraem. Essa força de atração é considerável quando um deles é um astro. Portanto, um corpo próximo à Terra é atraído com uma força denominada força de atração gravitacional, certo? A força de atração gravitacional ou força-peso, tá vendo? Força gravitacional é força-peso, tá? Então a gravidade em si não é uma força, a atração gravitacional, o conjunto, é a força-peso, tá bom? Ou simplesmente peso de um corpo. Assinale as alternativas que agem no corpo em queda livre, abaixo, desprezando a resistência do ar. O que é queda livre? Eu soltei a apostila, ela vai cair. Soltar o giz aqui é mais fácil, ele vai cair, vai despencar. Isso é uma queda livre.
Eu não joguei ele, eu soltei, ele caiu. Por que que ele cai, gente? Qual é a força que empurra esse giz para baixo? É apenas a força peso. Então, o que vocês estão fazendo esse exercício 3? Olha como é fácil esse exercício 3. Você tem a bolinha do corpo aqui, o giz, você quer fonte com o giz é a bolinha, certo? Vocês vão fazer uma reta e uma setinha para baixo e colocar peso, tá bom? Então, indica-se a força peso, tá? Como é a postura aqui, vocês conseguem ver, não é legal, ó. Olha como é que fica aqui, ó. Força peso aqui para baixo, tá bom? Só isso, tá? É só para indicar setas, tá bom? É só para indicar o que está acontecendo, tá? Então, todo o corpo cai para o centro da Terra devido a essa força gravitacional. E essa força gravitacional é chamada de peso. Ah, professor, não tem a normal para cima? Não. A normal só tem quando está apoiado no chão. Ah, não tem tração? Não, não tem nenhum fio segurando o corpo, está caindo. Não tem nenhum fio, nada segurando o giz. Ele vai cair. Já o exercício 4 e 5, presta atenção, nós vamos fazer agora todos sozinhos. No exercício 4, tomar cuidado, o corpo está pendurado. Se está pendurado, tem uma força de tração também, certo? No exercício 5, a bailarina está com o pé apoiado no chão. Se está apoiado no chão, tem duas forças, uma para baixo e uma para cima, lembra? No exercício 6, na página 165, a mesma coisa. O carro está em movimento, mas ele está apoiado no chão. Então, tem duas forças também, uma para baixo e uma para cima, lembra? Todo o corpo que está apoiado no chão, para baixo ele tem a força peso, para cima ele tem a força normal. Toda vez que é pendurado por fio, para baixo é peso, para cima tração, beleza? O exercício 7 é bem tranquilo, é só ver quem é maior, quem é menor, só discutir, e o 8 também, tá? Então, gente, a ideia da aula é essa, tá? É explicar para vocês o conceito de força, tá? Você entender as características dessa força, diferenciar a força de campo, força de contato, entender que para que exista força tem que ter um par de corpos, tá? Tem que ter interação, tem que alterar a velocidade ou deformar esse corpo, tá bom? Então eu quero que vocês façam depois exercícios, tá? 4, 5, 6, 7 e 8. Então qual é a atividade dessa aula? Assistir a videoaula, claro, vocês estão assistindo, né? Tá bom? Corrigir os exercícios da última aula que eu passei para vocês, fazer o que eu comecei com vocês aqui, o 1, 2 e o 3, dessa aula que eu já montei para vocês, e depois, finalizando tudo, grifar o que achar necessário, que é importante na apostila também, não esqueçam, tá? E depois vão fazer exercícios 4, 5, 6, 7 e 8, beleza? Aí na próxima aula nós corrigimos esses exercícios, tá bom? Na próxima aula online nossa, a gente bate um papo sobre essa aula de novo, para finalizar, e corrigimos esses exercícios que tá faltando aí. São mais 5 exercícios, mas tá bem tranquilo, bem fácil cada um deles aí. Beleza, galera? Tranquilo? Então por hoje é só, tá bom? Normalmente peço desculpa pra vocês do que houve aí, que eu tenho que ir amanhã ter uma consulta aí, tô correndo amanhã, tá? Não é nada grave não, rotina, tá bom? Eu tenho um médico amanhã, um clínico amanhã, eu tenho que ir, então eu caio aí no horário da aula de vocês, tá? Então eu tô gravando essa aula para vocês terem o conteúdo já adiantado aí, beleza? Então falou, galera, um abraço, até a nossa próxima aula. Fui, um abração para vocês, tchau, tchau.